A Bíblia faz menção ao terceiro céu em duas ocasiões. A primeira está em 2 Coríntios 12, 2:4, onde o apóstolo Paulo fala de uma visão que teve do paraíso. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora dele, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, as quais ao homem não é permitido falar. A segunda referência ao terceiro céu está em Apocalipse 2:7, onde o autor do livro menciona que aqueles que vencerem receberão a permissão de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Não há muitas informações adicionais sobre o terceiro céu nas Escrituras, mas acredita-se que ele seja uma referência ao céu mais alto e distante, onde Deus habita. Alguns teólogos sugerem que os 3 céus mencionados na Bíblia, o primeiro céu seria o céu atmosférico visível, o segundo céu seria o espaço sideral, e o terceiro céu seria a dimensão espiritual onde Deus habita. São uma forma figurativa de descrever a totalidade da criação. A palavra céus na Bíblia se refere ao espaço que está acima da terra, ou seja, a abóbada celeste ou o firmamento que aparece acima de nós. Em Gênesis 1, a Bíblia descreve a criação dos céus e da terra como um ato de Deus. A palavra céus descreve a expansão que Deus criou no segundo dia da criação. Gênesis 1, 6, 8. O termo também se usa em outras partes da Bíblia para se referir a diferentes esferas celestiais, como os céus atmosféricos visíveis, o espaço sideral e a dimensão espiritual onde Deus habita. Na cultura hebraica, o termo céus muitas vezes se usava para se referir a Deus, como uma maneira de evocar sua majestade e soberania. Em alguns casos, a palavra céus pode se referir metaforicamente a um reino celestial, ou à esperança de vida após a morte. Em resumo, o significado de céus na Bíblia é bastante amplo, referindo-se ao espaço celeste acima da terra e, em alguns casos, sendo usado metaforicamente para se referir a Deus ou esperança de vida após a morte. No capítulo 12 de 2 Coríntios, o apóstolo Paulo está defendendo sua autoridade apostólica contra os falsos mestres que estavam questionando sua integridade e autoridade. Ele menciona que teve visões e revelações de Deus para confirmar sua chamada e ministério. No versículo 1, Paulo fala sobre uma experiência que teve há 14 anos, onde foi arrebatado ao terceiro céu. Ele não especifica se isso aconteceu em corpo ou em espírito, mas diz que ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. Paulo o exia essa experiência como uma maneira de validar sua autoridade apostólica, afirmando que não é digno de ser comparado a falsos mestres que estavam tentando desacreditá-lo. Ele argumenta que a graça de Deus é suficiente para ele, mesmo que tenha tido essa experiência extraordinária. Assim, o contexto de 2 Coríntios 12:2 é uma defesa de Paulo de sua autoridade apostólica e uma afirmação da suficiência da graça de Deus. A Bíblia não fornece muitos detalhes sobre o que Paulo viu no terceiro céu, mas em 2 Coríntios 12:2-4, Paulo descreve uma experiência sobrenatural que teve. Na visão, Paulo afirma ter conhecido um homem que teve um arrebatamento até o terceiro céu e ouviu coisas indizíveis. A partir deste relato, podemos entender que Paulo teve uma experiência fora do comum e que foi transportado para o terceiro céu. Ele menciona ter ouvido coisas indizíveis que não podia revelar a outros. Paulo também menciona que não sabe se estava em seu corpo ou em espírito, o que sugere que sua experiência pode ter sido em uma dimensão diferente da realidade física. Algumas interpretações sugerem que Paulo pode ter tido uma visão do próprio céu e da glória de Deus, ou que pode ter recebido revelações adicionais sobre a natureza de Deus e de sua obra, baseado nesse texto. Em conclusão, a discussão sobre o terceiro céu nos leva a uma reflexão profunda sobre a natureza da experiência espiritual e a relação entre o divino e o humano. A visão de Paulo, embora envolta em mistério, destaca a possibilidade de uma comunhão transcendental com Deus e a revelação de verdades que ultrapassam nossa compreensão terrena.
Nos ensina sobre a humildade e a suficiência da graça divina, mesmo diante das mais extraordinárias experiências espirituais. O terceiro céu permanece um símbolo poderoso da busca humana por entendimento e conexão com o sagrado, encorajando os fiéis a perseguirem uma fé mais profunda e um relacionamento mais íntimo com Deus.